Vamos lá! Hoje eu vou falar sobre inchaço e retenção de líquidos. Por que seus pés incham de vez em quando? Por que os seus anéis ficam difíceis de sair do seu dedo? Você fica com aquelas marcas na canela quando usa meias mais apertadas? Ou mesmo seu rosto sempre fica mais inchado e as pessoas notam e comentam isso? Será que você pode estar com uma doença séria, se escondendo por trás desses sintomas? Ou tem a ver com o que você come e se consertar isso vai melhorar? Pois é, hoje eu vou falar sobre inchaço ou edema. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. As causas mais comuns de inchaço, os erros alimentares que você deve evitar ao máximo para que você não inche. E na terceira parte eu vou falar sobre o que você deve comer e que você deve beber para se sentir mais leve, desinchar de vez. Vai ser um vídeo bem completo, então se você tem facilidade de reter líquido, tem que ficar até o final. Mas antes de curtir o vídeo, vamos fazer esse vídeo o recordista de likes do canal. Será que a gente consegue bater os 300 mil likes? Ajuda aí! E se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento para seus amigos e familiares. Tenho certeza que você conhece muita gente que sofre com inchaço. Compartilhando, você estará ajudando essas pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você está sofrendo com problemas de inchaço? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. Será que esse inchaço nas pernas ou pés, mãos, pálpebras pode ser algo mais sério? Pode, mas na maioria das vezes não é. Tem a ver com um problema temporário, como você ter comido mais sal naquele final de semana ou ter ficado muito tempo de pé. Agora, existem doenças que o inchaço é um dos principais sinais e sintomas. E se for o caso, você deve saber quais são e procurar ajuda e tratamento o mais rápido possível. Porque seu corpo está retendo água. Tem várias causas. Pode ter a ver com alterações hormonais, como inchaço pré-menstrual, na gravidez, quando você está usando hormônios como pílulas anticoncepcionais ou terapia de reposição hormonal, ou hipotireoidismo, quando a tireoide não está produzindo hormônios adequadamente. Por aqui dá para ver que as mulheres têm mais retenção de líquidos que os homens. Pode ter a ver com sua alimentação. Você come muito sal ou alimentos ricos em sódio, como alimentos industrializados, queijos amarelos, embutidos, salgadinhos, refrigerantes, incluindo refrigerantes zero. Sódio retém água porque o organismo precisa diluir esse excesso, resultando em inchaço e edema. Mas também pode estar comendo pouco potássio. Você está comendo poucas frutas e verduras. O potássio trabalha em conjunto com o sódio, neutralizando os efeitos do sódio, evitando o acúmulo de líquidos. Além disso, o potássio tem o efeito diurético, estimulando a produção de urina, ajudando a eliminar o excesso de líquidos e também as toxinas pela sua urina. Outra causa comum, você pode estar bebendo pouco líquido. É meio paradoxal, mas a falta de hidratação pode levar a uma retenção de líquidos, porque seu corpo entende que tem que segurar a água para evitar a desidratação. Começa a ter um efeito antidiurético, liberando um hormônio chamado vasopressina que retém líquidos. E uma desidratação crônica pode inflamar seu corpo, contribuindo para o inchaço ainda mais e retenção de líquidos. Se você está comendo muito carboidrato refinado, pão, bolacha, arroz branco, isso incha. Quando você come carboidratos, eles são quebrados em glicose e o excesso de glicose é convertido em glicogênio, que é armazenado nos músculos e no seu fígado. O glicogênio atrai água. Quando você come muitos carboidratos refinados, você incha por causa disso. Vai armazenar mais glicogênio e isso leva a um ganho de peso temporário e uma sensação de inchaço. Por isso que quando você muda para uma dieta low carb ou para de beber cerveja e refrigerantes, você perde peso rápido. Muita dessa perda de peso é da água retida. Pode ter a ver com problemas de circulação. Você tem varizes que podem causar inchaço e peso nas pernas. Nossas veias têm válvulas internas que impedem que o sangue seja puxado para baixo em decorrência da gravidade e se acumule nos pés e pernas. Quando as pessoas têm varizes, essas válvulas são defeituosas, dificultando que o sangue retorne até o coração, sendo uma causa comum de pés inchados. Outro problema vascular que pode causar inchaço é uma trombose venosa profunda, que normalmente é em um membro só, especialmente em uma das pernas, mas também pode ser em um dos braços. E também tem pessoas que têm problemas de inchaço por causa de linfedema ou uma obstrução do linfático. O sistema linfático também ajuda a limpar o excesso de líquidos dos tecidos e se estiver danificado, por exemplo, a mulher teve um câncer de mama e retirou os linfonodos axilares, naquele braço pode ter mais inchaço. Tempo quente,
Pés inchados frequentemente ocorrem durante o tempo quente, pois suas veias se expandem na tentativa de diminuir a temperatura corporal e os líquidos vão escapar para os tecidos próximos como parte desse processo. Se você já se perguntou por que acordamos e olhamos para o espelho e vemos nosso rosto um pouco mais inchado, é porque a imobilidade faz reter líquido. Quando ficamos em uma posição imóvel por longos períodos de tempo, como quando dormimos ou ficamos sentados durante horas, a circulação sanguínea e o fluxo linfático podem ser afetados, causando inchaço. Agora, preste atenção, uma das causas comuns do inchaço é o uso de remédios. Quais remédios podem inchar? Um, que eu já falei, são os hormônios anticoncepcionais, reposição hormonal. Outros são corticoides, para tratar asma, doenças inflamatórias, alergias, doenças autoimunes. Remédios antihipertensivos, muito frequentes, principalmente os BCCs, como nifedipino, amlodipino, diltiazem, mas outros da mesma classe, que tem menos risco de edema, dependendo da dose, também vão inchar, como nitrendipino, levodoidipino. Minoxidil também pode inchar o rosto, pode inchar as pernas. Os dermatologistas têm prescrito muito minoxidil oral para perda de cabelo. Outros comuns são anti-inflamatórios, como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Eles incham. A pessoa estava com dor nas costas, tomou anti-inflamatório e inchou os pés. Está aí a causa. Se for efeito colateral do remédio, que está inchando seus tornozelos ou pés, converse com o seu médico para ver se ele consegue trocar o remédio. Mas claro, temos as doenças, insuficiência cardíaca, coração fraco, dilatado ou muito rígido, pode causar inchaço e falta de ar. Problemas renais, quando os rins começam a parar de funcionar corretamente, eles não conseguem excretar o excesso de líquido e esse excesso de líquido vai causar inchaço nos pés, pernas, nas pálpebras, nas mãos. E também doenças do fígado podem causar inchaço. Uma das funções do fígado é produzir proteínas, em especial a albumina. Os níveis baixos de albumina podem fazer com que o fluido do sangue passe para os tecidos vizinhos, produzindo inchaço não apenas nos pés e pernas, mas também em outras partes do corpo, como mãos, rosto. Agora vamos para os alimentos que você deve evitar se você sofre com retenção de líquidos e inchaço. Quais as comidas e bebidas que você deve ficar longe? Primeiro, como já citei, os alimentos processados, como salgadinhos, Doritos, Ruffles, refrigerantes incluindo zero, comidas congeladas. Elas contêm altos níveis de sódio, que, como eu falei, causam inchaço, além de aditivos e conservantes que detonam com sua saúde. Segundo, alimentos ricos em sódio, como embutidos, salame, salsicha, linguiça, molhos prontos, condimentos como ketchup, enlatados, podem levar a acúmulo de líquidos no corpo e contribuir para o seu inchaço. Terceiro, fast food, como hambúrgueres, batatas fritas, cachorro-quente, que são geralmente ricos em sódio, gorduras saturadas e molhos, que podem levar a inchaço. Quarta, bebidas açucaradas, como sucos de caixinha, refrigerantes, além de aumentar o glicogênio no fígado, pode levar a gordura no fígado, causando inflamação e também contribuir para o inchaço. Quinto, o álcool. O álcool leva à desidratação, que, como eu falei, aumenta a retenção de líquidos. Sexto, alimentos com glúten, se você tem sensibilidade ao glúten ou doença celíaca, nesses casos, principalmente, não é para todo mundo. O glúten que está no trigo, cevada, centeio, pode causar inchaço, desconforto gastrointestinal nessas pessoas. Sétimo, laticínios, mesma coisa, acontece para aquelas pessoas que são intolerantes à lactose ou alérgicos à proteína do leite. Pode causar, além de desconforto gastrointestinal, inchaço e retenção de líquidos, mas para apenas essas pessoas, não devemos generalizar. Oitavo, comidas ricas em farinha branca, açúcar refinado e xarope de milho e frutose, macarrão, pãozinho, bolo, bolachas, barras de cereal, isso pode reter líquidos. Nono, leguminosas, para algumas pessoas que têm dificuldade de digerir rafinose dos feijões, lentilhas, grão de bico, pode causar inchaço, excesso de gases, arrotos e estufamento. E décimo, crucíferos como brócolis, repolho, couve de Bruxelas, apesar de excelentes para a sua saúde no geral, também contém rafinose que podem causar os mesmos efeitos que eu já citei. Agora, será que você precisa de um diurético para retirar o excesso de líquidos? Ou pode tirar alguma coisa da dieta e acrescentar outras? Realmente, para algumas pessoas, o diurético é necessário. Eu prescrevo bastante, mas apenas para quem precisa, porque pode desidratar, pode causar algum problema renal agudo, pode baixar sua pressão, diminuir o potássio e magnésio do seu corpo que você precisa. Quando eles estão baixos, pode te dar câimbras, arritmias cardíacas. Mas tem alguns alimentos que têm efeitos diuréticos e, se você aumentar o consumo deles, você pode reduzir o inchaço do seu corpo. Várias frutas e vegetais têm um efeito diurético e poderão ajudar no seu inchaço. Quais são elas?
Número 10, limões e lima da Pérsia. Por terem propriedades diuréticas suaves, isso significa que eles podem ajudar a estimular a produção de urina e além disso tem antioxidantes como vitamina C que podem reduzir a inflamação crônica. Número 9, cebolas e alho, que tem ação anti-inflamatória e pode ajudar a diminuir o acúmulo de líquidos além de estimular a circulação sanguínea devido aos componentes sulfurados. Número 8, o café com cafeína e o chá verde, que tem um leve efeito diurético, que também consegue expelir um pouco de líquido. Além disso, são ricos em antioxidantes e possuem propriedades anti-inflamatórias, além de estimular o seu metabolismo. Número 7, o pepino, que tem alto teor de água, efeito diurético, propriedades anti-inflamatórias, além de ser rico em fibras que ajudam na sua saúde intestinal. Sexto, a melancia, que tem alto teor de água e é naturalmente diurética, ela contém citrulina que estimula a produção de urina, ajudando a eliminar o excesso de líquidos retidos no corpo. Número 5, o abacaxi, que contém bromelina, que é uma enzima que ajuda na digestão e tem propriedades diuréticas. Ela estimula a produção de urina e pode contribuir para a redução do inchaço. Número 4, aspargos. Os aspargos são diuréticos naturais e contêm compostos que estimulam a produção de urina, auxiliando a redução do inchaço. Número 3, o melão. O melão é rico em água e potássio, que, como eu falei, ajuda a excretar o sódio. Ele ajuda a estimular a produção de urina e eliminar toxinas do corpo, reduzindo o seu inchaço. Número 2, o aipo, ou salsão, tem baixo teor calórico, é rico em fibras e polifenóis e antioxidantes, ajudando na digestão saudável e tem um potencial de eliminação de toxinas do corpo, ajudando a reduzir a sobrecarga do sistema linfático. E número 1, o cranberry. O cranberry é uma frutinha que os americanos utilizam muito. Além de ajudar um pouco a evitar cistite, que é aquela infecção de bexiga, a cranberry é conhecido por suas propriedades diuréticas e antioxidantes, portanto pode reduzir o inchaço. E claro, se você quiser mesmo desinchar, não se esqueça de se hidratar corretamente, fazer exercícios físicos para fazer com que suas panturrilhas ajudem suas veias a bombear sangue de volta para o coração. Se estiver acima do peso, tente perder peso, porque 60% do seu corpo é água, então perder peso é uma maneira de reduzir a retenção de líquidos. E se seus pés e pernas incham, coloque-os alguns minutos para cima, tente colocá-los acima do nível do coração, isso ajuda bastante. E também use meias de compressão, que dão um pouco de pressão na sua perna, facilitando com que o sangue retorne ao coração, reduzindo o inchaço. É isso, se você sofre com inchaço, siga as dicas. E se não melhorar, procure seu médico para pesquisar outras causas. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo de vitaminas para a memória, quais são os melhores de todos, e meu vídeo sobre trombose nas pernas. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!